Há uma região muito profunda em nosso planeta, conhecida como Fossa das Marianas. Talvez você já tenha ouvido falar dela anteriormente. Assim como aprendemos na escola que o Everest é a montanha mais alta da Terra, a Fossa das Marianas é reconhecido como o ponto mais profundo. Contudo, essa informação geralmente constitui o limite do conhecimento de muitas pessoas. Poucos têm a oportunidade de obter uma compreensão mais aprofundada sobre os mistérios desse abismo, como ele se forma e os motivos por trás de suas características únicas. É difícil imaginar os segredos que esse local guarda e as criaturas peculiares que habitam suas profundezas. Localizado no oeste do Oceano Pacífico, próximo à Ilha Mariana, da qual recebe seu nome, a Fossa das Marianas é uma imensa vala em formato de V, estendendo-se por 15 mil quilômetros e alcançando mais de 11 quilômetros de profundidade. Este vasto e praticamente sem fundo canal tem uma profundidade tal que até mesmo algo tão imponente quanto o Everest poderia ser facilmente acomodado, deixando mais de 8 quilômetros de água acima de sua superfície. No passado, acreditava-se que a Fossa das Marianas era um lugar desolado e praticamente inabitável, dada sua localização remota e extrema profundidade. No entanto, a embarcação soviética Vidya desafiou essa visão em 1958, quando cientistas descobriram vida a 7.000 metros de profundidade. Evidências subsequentes revelaram não apenas uma grande variedade de habitantes na Fossa das Marianas, incluindo bactérias, invertebrados e moluscos, mas também criaturas ainda não identificadas. Esses verdadeiros monstros submarinos continuam a intrigar os cientistas até hoje. Em 1960, Jacques Piccard, um pesquisador suíço, liderou uma expedição ao fundo do desfiladeiro, conhecido como Abismo dos Desafiantes, a quase 11.000 metros abaixo do nível do mar. Utilizando a embarcação de águas profundas Batiscaf Trieste, Piccard e seu parceiro exploraram o ponto oceânico mais baixo do mundo, testemunhando vida na Fossa das Marianas. A descoberta gerou sensação global, destacando a existência de vida em um ambiente oceânico, cuja atmosfera é 1.100 vezes mais densa do que ao nível normal do oceano. Com uma pressão de aproximadamente 3 toneladas por centímetro quadrado, até mesmo o aço cede diante de forças tão monumentais. No entanto, surpreendentemente, peixes que habitam essas profundezas parecem ser indiferentes a essa intensidade. Enormes mexilhões e subespécies de peixes estranhos, desconhecidos pela ciência, prosperam de maneira notável nessas condições adversas. Embora a descoberta de vida a 11.000 metros de profundidade tenha sido marcante, esse mergulho tornou-se famoso, ou talvez devêssemos dizer infame, por razões adicionais. Anos depois, os registros do caderno de bordo de Jacques Piccard foram desclassificados, revelando eventos aterrorizantes. A meio caminho para o fundo do abismo, um grande objeto em forma de disco foi avistado acompanhando a batiscaf, sendo claramente visível pela janela. O objeto está manobrando e claramente nos observando, registrou Piccard. O objeto foi observado distintamente, sem margem para erro. Infelizmente, ou talvez para o bem dos aventureiros, o objeto desapareceu após alguns minutos, deixando sem resposta a pergunta sobre sua origem. A falta de conhecimento acerca da natureza desse fenômeno sugere a possibilidade de ser uma criatura de uma civilização subaquática desconhecida, ou até mesmo um descendente de uma espécie mais antiga e inteligente. Falando sobre criaturas antigas, em 1985, a tripulação da embarcação americana Glomar Challenger realizou um estudo minucioso do fundo do Yawning Crushing Concavity, utilizando um dispositivo esférico de 9 metros chamado Hedgehog, que foi mergulhado nas profundezas. Subitamente, o computador começou a registrar os sons mais estranhos, enquanto os cabos que sustentavam a sonda começaram a esticar perigosamente, quase se rompendo. Diante desses eventos incomuns, os pesquisadores agiram rapidamente para recuperar o dispositivo e investigar a causa.
Apesar das tentativas de enrolamento, o Hedgehog permanecia imóvel, sendo retido por algo nas profundezas. Após uma luta de 3 horas, as máquinas finalmente conseguiram erguer a sonda, revelando uma visão terrível aos cientistas. A sonda aparentava ter estado nas mandíbulas de algum monstro marinho, apresentando marcas de mordidas nas chapas de metal e cabos de aço rompidos. A questão que pairava era: que tipo de criatura teria causado tais danos? O incidente gerou um certo temor entre a tripulação, considerando a condição assustadora dos cabos e da plataforma. Para mitigar o medo, a versão oficial do incidente afirmou que a plataforma ficou presa em uma rocha, justificando assim os danos observados. Contudo, os membros da tripulação tinham plena consciência de que algo imenso e incrivelmente poderoso habitava a uma profundidade de 11 quilômetros. De acordo com a versão oficial, tudo estava em conformidade com as descobertas prévias. O leito da Fossa das Marianas é marcado por elevações semelhantes a montanhas, mas a área onde os estudos foram conduzidos era notavelmente desprovida de formações rochosas. Não havia sequer uma única rocha que pudesse prender a sonda, e mesmo se houvesse, os instrumentos a bordo teriam alertado sobre uma possível colisão, o que não ocorreu. Além dos danos substanciais, persistiam sons misteriosos, que aceleravam os corações dos pesquisadores e permaneciam sem explicação. Posteriormente, biólogos apresentaram uma versão surpreendente para o incidente. Após uma análise meticulosa dos relatórios a longo prazo dos pesquisadores, chegaram à conclusão de que o Megalodon, um gigantesco tubarão pré-histórico com 50 toneladas e 22 metros de comprimento, poderia ter danificado os cabos e a plataforma. Embora acreditasse-se que o Megalodon havia desaparecido há mais de 1,5 milhão de anos, essa teoria sugere que esses antigos tubarões encontraram refúgio no fundo da Fossa das Marianas. A origem dessa ideia não é infundada, pois cientistas descobriram um dente gigante, do tamanho da mão de um homem, que após um estudo detalhado foi confirmado como pertencente a um megalodon. Alguns anos depois, um navio japonês de carga seca, ao atravessar a histórica fossa, sofreu um impacto severo em seu casco, fazendo com que literalmente saltasse na água. Surpreendentemente, a superfície da água permanecia totalmente calma no momento do incidente. Não havia recifes ou qualquer outro obstáculo nas proximidades, quando a tripulação do navio Padre Federico, que navegava pela Fossa das Marianas, avistou à distância uma colossal coluna de água que se projetava do mar até o céu, provavelmente expelida por alguma criatura imponente. Tentar imaginar o terror enfrentado por esses navegadores é uma tarefa assustadora. Um exemplo mais recente ocorreu durante uma expedição onde cientistas depararam-se com uma água-viva peculiar, que se assemelha a algo alienígena. O corpo da água-viva, com seus tentáculos brilhantes em vermelho e amarelo, foi capturado em vídeo. Pertencente ao gênero Crossota, essa água-viva apresenta 2 conjuntos de tentáculos. O comportamento observado, com os tentáculos se estendendo enquanto o corpo permanece imóvel, sugere que ela está caçando, atraindo presas para uma emboscada. Essa curiosa criatura foi descoberta em uma área pouco conhecida da Fossa das Marianas, chamada Pico Submarino do Enigma, a uma profundidade de 3.700 metros. A descoberta levanta a reflexão de que talvez tenhamos estado procurando por vida alienígena nos lugares errados. Enquanto nossos olhares se voltam para os céus e planetas distantes, essas criaturas estão bem abaixo de nós, mais próximas do que imaginamos. É notável que o oceano, apesar de ser um vasto mistério, seja menos explorado do que o espaço. No futuro, podemos antecipar descobertas ainda mais fascinantes, e estaremos aqui para compartilhar essas histórias incríveis. Pois então, tripulantes, gostou do vídeo? Deixe seu like e, se for novo por aqui, venha conhecer nossos conteúdos. Se inscrevendo no canal, tem novidades vindo por aí? Se preparem, um grande abraço e até a próxima!